A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. No programa de hoje, Gotas da Doutrina Espírita, o professor Joel traz o seguinte tema: enfoque sobre criação primária. Vamos ouvi-lo? Ponderações que já foram feitas. É necessário que digamos que o universo infinito em meio ao qual nós vivemos, aqui neste pequeno mundo que é o planeta Terra, tiveram todos eles, todos os seus componentes, uma origem. Apresentam na sua trajetória dentro da eternidade uma existência que permite analisarmos o começo, a maturidade evolutiva das estrelas, dos planetas, dos satélites. Eles atingem a maturidade e chegam a um ponto no qual atingem a velhice. E atingindo a velhice, é claro que já expusemos há poucos momentos que muitas vezes, quando vislumbramos a beleza e o esplendor dos céus, estamos tendo a possibilidade de observar até mesmo uma estrela que já não mais existe. Tamanha é a incomensurabilidade infinita do universo onde vivemos, obra da criação divina, que estes eventos fatalmente acontecem. É claro que quando os mundos desaparecem, quando as estrelas desaparecem, é preciso considerarmos que a matéria-prima fundamental, a substância cósmica universal, prossegue existindo. E esta matéria cósmica universal, na sua essência, pode-se dizer que contém os elementos materiais fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam sua magnificência diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Absolutamente não desapareceu essa substância de onde provém as esferas siderais. Não morreu essa potência, pois que ainda incessantemente dá à luz às novas criações que têm a sua continuidade neste universo infinito de Deus, e incessantemente recebe, reconstituídos, os princípios dos mundos que se apagaram no livro eterno. Esta substância etérea, então, além de estar sendo, como já dissemos, a matéria-prima a partir da qual os elementos materiais foram formados, ainda entre nós e entre todas as regiões do universo prossegue existindo, enchendo mais ou menos este universo, este mundo rarefeito, de forma rarefeita, nas regiões imensas, ricas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localidades da extensão, nada mais é do que a substância cósmica primitiva, onde residem as forças universais, donde a natureza ha tirado todas as coisas. Este fluido, que foi a matéria cósmica universal, independente de ter sido matéria-prima no começo para constituir os elementos que perfazem o mundo material, seja na proporção infinita, seja no nosso próprio mundo, pode-se dizer que eles continuam sendo
um fluido etéreo que penetra todos os corpos. É mais sutil, é muito quintessenciado esse fluido. É nele que reside, ainda precisamos dizer, o princípio vital, que dá origem à vida dos seres, que perpetua em cada globo, conforme a condição deste princípio, que em estado latente se conserva adormecido, onde a voz de um ser não o chama. Toda criatura mineral, vegetal, animal, ou qualquer outra, portanto, muitos outros reinos na natureza da vida existem, de cuja existência nem sequer suspeitávamos na época em que este livro foi confeccionado por Kardec. Sabe-se que, em virtude desse princípio vital e universal, apropriaram-se de condições para a sua existência e para a sua duração. A molécula do mineral tem uma certa soma de vida, da mesma forma que a semente e o embrião, e se agrupam como no organismo em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Muito importa nos compenetremos da noção de que a matéria cósmica primitiva se achava revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, como também do princípio vital que forma as gerações espontâneas em cada mundo. À medida que se apresentam as condições de existência sucessiva dos seres, e quando soa a hora do aparecimento dos filhos da vida durante o período criador, efetua-se assim a criação universal. É, pois, exato dizer-se que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus a criado sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar. Diante destas palavras que pronunciamos, embasando-nos nas fontes de pesquisa, então entendamos que quando os elementos da química que são formados e conhecidos na tabela de classificação periódica de Mendeleev, esses elementos são os que constituíram o mundo material aqui na nossa Terra. Da combinação desses elementos surgiram as substâncias, e no momento em que aconteceu então a formação da matéria orgânica, o princípio vital, que se acha disseminado no universo inteiro porque Deus assim o fez. Ele irá unir-se a essa matéria orgânica, e nesta unificação surgirão os primeiros seres vivos. Não é propriamente então uma geração espontânea, mas por diretrizes divinas esses eventos, esses fatos acontecem. É necessário que ponderemos e verifiquemos que nas nossas análises nunca poderemos nos desvincular das bases científicas que precisam ser tomadas como referência para percebermos que na natureza não existem saltos, não existe milagre de criação de um ser vivo de um momento para o outro. E nós temos nos estudos ainda a dizer que os estromatólitos, que são formações aparentemente como se fossem rochas ovoides, elas têm aderidas em si, no seu estroma, na rocha, os primeiros seres vivos que apareceram. Estes seres vivos na Terra foram datados e tem-se uma ideia aproximada, porque é dentro das estimativas,
Usando o método do carbono, isótopo do carbono 12, sabe-se que há cerca de 3,6 a 3,8 bilhões de anos, eles eram os primeiros seres vivos que foram formados. Mas no momento em que a vida está constituída, é claro que, se é um ser vivo, de uma forma que agora não consideraremos, estão presentes também os ácidos nucleicos, que expressam os meios pelos quais estes seres foram formados, e no processo de mutação ou mutagênico, alguns surgiram que adquiriram, que tiveram formado em si nessa mutação as primeiras moléculas de clorofila. E aí então aconteceu o surgimento da fotossíntese ou síntese clorofiliana por intermédio da energia da luz solar. E assim as águas dos oceanos primitivos, por causa da presença desses seres fotossintetizantes, que de forma científica surgiram, nós podemos dizer que a água oceânica começou a ficar enriquecida de oxigênio. Após, porque também no transcurso da eternidade surgiram as algas fotossintetizantes, também possuidoras de clorofila, formaram-se os meios através dos quais o oceano ficou saturado de oxigênio. Após ter acontecido esta saturação, começou a exudar das massas oceânicas, das massas de água, que eu chamo de oceano primitivo, porque naquele tempo era um único oceano, foi começando a se constituir então o ar atmosférico, até o dia em que esta riqueza de ar atmosférico e compatível com a vida na terra firme surgiu. Percebam, pois, meus irmãos, agora nós estamos usando a ciência como ponto de referência. Não entramos em detalhes nos eventos químicos e bioquímicos que acontecem, e também físicos, na síntese da matéria orgânica a partir dos meios fotossintetizantes. Mas estamos usando a ciência como referência. E se quisermos aprofundar mais nossos conhecimentos, nosso aprendizado, poderemos então consultar as obras que versam sobre esses fatos todos e que constituem aquilo que poderemos chamar de ciências físicas, químicas e biológicas. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.